Olá, agora mais uma droga para o nosso hall de medicações. E agora a gente vai falar do nitroprussiato. Nitroprussiato, assim como o Tridil, também vasodilatador. O nome comercial mais comum é o Nipride. Temos outros nomes comerciais, mas o mais comum, e às vezes a gente fala muito na prática clínica, ao invés de, vamos montar, iniciar um nitroprussiato, vamos iniciar o Nipride, tá? O Nipride, o nitroprussiato, vai ser a nossa droga de escolha nos pacientes muito hipertensos, aqueles pacientes que chegam com uma emergência real hipertensiva e que você tem uma urgência em reduzir aquela pressão arterial em pelo menos 25%, tá? Então, a gente vai usar a droga, que ela é um potente vasodilatador, muito mais que a nitroglicerina, a gente vai usar no contexto dos pacientes que tenham pelo menos uma pressão arterial sistólica acima de 130, tá? Ou, no caso, o manejo da insuficiência cardíaca também. Esse aí é um caso especial, na verdade, porque o nitroprussiato, assim, ó, como o efeito, né, na verdade, que ele faz, ele é eficaz na vasodilatação, tanto arterial quanto venosa. Ele melhora a capacitância venosa, ele é um venodilatador, ele reduz pré-carga e ele também é um vasodilatador potente, gente, arterial, e ele vai reduzir a pós-carga. Então, ele reduz tanto pré quanto pós, diferente da nitroglicerina, que tem aquela potência maior, né, venodilatadora, tá? Então, aqui, ele vai melhorar a pré-carga e também vai reduzir a resistência vascular sistêmica. Com isso, gente, a gente vai ter o quê? Uma melhora no débito cardíaco. Mas em se tratando de um paciente com insuficiência cardíaca, a gente vai ter que pensar em, nossa, como a gente vai iniciar essa droga no nosso paciente que ele tem uma insuficiência cardíaca de um perfil frio e de um perfil úmido, né? Frio, imagina aquele paciente que já está mais hipotenso, né? Como a gente vai começar essa droga? E é complicado, né? Acaba a gente fazendo isso muito já em leito de terapia intensiva. É aquele paciente que chega realmente com insuficiência cardíaca, um choque cardiogênico, o que a gente vai pensar? Inicialmente, não tem jeito, você tem que ofertar uma pressão arterial média para esse paciente. É o paciente que você começa, quando ele tem uma pressão arterial muito ali abaixo de 190, principalmente, você vai começar a noradrenalina para ele vai subir um pouco a pressão. Quando ele sobe a pressão, a gente inicia a dobutamina. A dobutamina, inicialmente, ela é hipotensora. Quando passa aquela fase inicial hipotensora da dobutamina, a gente retira a nossa noradrenalina. E com a consequência aumento do inotropismo, geralmente a pressão ela já se estabiliza. E aí é nesse momento que talvez, que já tirou a nora, o paciente está com a dobutamina, que talvez o paciente se beneficie de uma dose pequena. É claro que você não vai conseguir fazer doses burrais, doses muito, de uma grande concentração do nitroprussiato, mas um paciente com uma dose pequena, 3 ml hora, 5 ml hora do nitroprussiato, melhorando a performance cardíaca. Aí é nesse momento que você vai ver que você vai coletar os benefícios de reduzir a pré-carga dele e de reduzir também a pós-carga. Isso vai melhorar a performance, né, cardíaca, junto com a dobutamina, que é inotrófica. Inclusive, aí logo depois você faz o nitroprussiato e você vai ver, na verdade, um aumento da pressão arterial. Tá? Interessante. Então, no manejo de um paciente em terapia intensiva, e que você tem que ficar muito de olho nesse paciente, utilizar isso. Como a gente vê, e ela é uma droga tão potente, gente, o ideal dela, ela pode ser feita em acesso periférico, assim como a nitroglicerina, mas, entretanto, o ideal seria que os pacientes que fossem utilizar tivessem uma pressão arterial invasiva, né? Porque é uma droga ali que, em questão de 2, 3, 5 minutos, ela já está agindo e alterando ali a pressão. Na verdade, com 30 segundos ela já tem ação e ela altera o tempo inteiro ali e ela é muito potente. Então, o efeito adverso dela é causar uma hipotensão muito rápida, às vezes, né? Na verdade, o efeito dela, às vezes, pode ser mais danoso para o paciente. Então, você tem que estar muito de perto ali do paciente nesse leito. Você tem que estar ali olhando, observando, monitorando, tá? Quando a gente fala de pressão arterial não invasiva, você, então,
Quando o paciente, se ele não tem uma pressão arterial média ali já, uma artéria canulada para ver a pressão direta da artéria, você pelo menos coloque o seu monitor para ele aferir a pressão arterial a cada 3 minutos, 5 minutos no máximo, porque ela é muito potente, tá? Então, como o efeito adverso, assim como eu falei, na verdade, o efeito colateral, na verdade, até o efeito da droga em si, mas ela pode fazer uma hipertensão severa, tá? Ela é um nitrato, ela pode causar cefaleia também, assim como a nitroglicerina, tá? E também pode ter uma resistência induzida pelo tempo, tá? Então, vamos tentar evitar o uso prolongado, assim como a nitroglicerina, tá? Senão você vai fazer um efeito de down regulation dessa droga, tá? Só que a nitroprusiato tem um adendo muito importante, né? A sua metabolização. Ela é uma droga que o seu mecanismo de ação vasodilatador, mas ela produz um metabólito tóxico, que é o tiocenato, tá? E ele precisa, na verdade, ser metabolizado pelo fígado, né? E eliminado pelo rim. Então, a gente tem que ter muito cuidado no uso, nossos pacientes hepatopatas e nossos pacientes também que são renais, tá? Porque eles podem acumular esse metabólito tóxico, ele é diretamente tóxico para o sistema nervoso central, pode causar, na verdade, os graus de coma, torpor, crise convulsiva, desorientação, né? Fora que é uma intoxicação e você pode induzir a meta-hemoglobina também, né? Então, é um paciente que vai ter acidose lática, tá? É uma acidose, ele pode causar acidose grave nesse paciente. É um paciente que, às vezes, na prática diária, você até desconfia, você vai coletar um sangue venoso, o sangue venoso dele está muito vermelho, porque não está conseguindo liberar oxigênio, na verdade, para o tecido, né? Fica preso ali na hemácia pela intoxicação da meta-hemoglobina. Meia-vida dele, gente, é de 2 minutos. Você desligou a bomba, 2 minutos já passou o efeito, tá? Então, assim como ele é potente, mas desligou, cessou o efeito. Então, é a droga que a gente realmente fica ali de frente para o paciente na beira leito, né? Então, isso facilita muito nossa vida, nossa titulação do fármaco. Então, por isso que eu falo, o ideal para quem for utilizar o nitroprusiato é estar, sim, com uma pressão arterial invasiva, tá? Nossa meta, na verdade, para o uso do nitroprusiato, geralmente vai ser atingir a pressão arterial média adequada de acordo com os nossos pacientes. Eles chegam com emergência hipertensiva, sua meta é reduzir 25% daquela pressão inicial grave do paciente, ou, dependendo do caso, mas mantendo uma pressão média de suficiente ali de 65 a 75 ou até 100, né, dependendo do caso do paciente em questão, tá? E a dose? A dose varia de 0,3 a 10 microgramas quilo minuto. 10 microgramas é muita coisa, tá? A gente já fala, assim, que pelo risco da intoxicação pelo cianeto, né? A gente, doses acima de 2, você já tem que ficar muito preocupado. E principalmente nos pacientes, como eu falei, que são hepatopatas e também nefropatas, porque a intoxicação por cianeto é uma questão complicada, porque você tem que estar de olho, identificar os sinais, né? E se acontecer, está de pronto a tentar também reverter, né? A intoxicação por tiocianeto, existem algumas literaturas que o tratamento é aplicação de vitamina B12, né? Cianocobalamina, né? Intravenosa, se não me engano, era 5 gramas. E já vi literaturas também falando sobre o azul de metileno, utilizar intravenoso na tentativa de reversão da intoxicação por cianeto. Agora vamos para a prática, né? Vamos prescrever nosso nipride, né? Nosso nitroprusiato. O nitroprusiato é essa ampolinha aqui, essa ampolinha pequena, ela tem 2 ml só, somente. Em 2 ml você tem 50 microgramas, é 25 miligramas por ml, então é 50 miligramas a cada 2 ml, né? A gente vai pegar essa ampolinha, uma ampolinha só, que é de 2. A gente vai diluir ela numa solução glicosada, preferencialmente, tá? Para 248, para a gente fazer aquela velha e boa solução de 250. Então, uma ampola tem 50 miligramas. A dose não é em micrograma. Então,
Uma ampola, a gente tem 50.000 microgramas, que vão estar diluídas em 250 ml de solução. Então, a cada ml da solução é a quantia. A gente vai chegar que a cada ml da solução a gente vai ter 200 microgramas. Agora, na prática, né? Então, a prática vai o quê? Vai depender do efeito que você quer atingir na pressão arterial média do seu paciente, ou reduzir aquelas 25% inicial, às vezes é um AVC hemorrágico, às vezes é um AVC isquêmico, se você não quer deixar o paciente tão hipotenso, não pode, lembrando que o efeito adverso é a hipotensão, você tem que ficar muito de olho de perto ali no leito, tá? Reduzir a resistência, então, vascular sistêmica, tá? O efeito venodilatador adicional, a gente não pode esquecer, né, naquele caso dos nossos pacientes que a gente pode usar para insuficiência cardíaca. Então, a dose efetiva vai de 0,3 a 10 microgramas quilo minuto. Então, na prática, gente, o ml hora pode variar muito, olha lá, desde 6 ml hora até 210 ml hora na bomba. Lembrando, gente, que a dose de 2 microgramas quilo minuto já posso ter o risco. E quanto maior a dose, maior é o risco da intoxicação pelo tiocianeto, pelo cianeto, tá? Então, vamos usar lá na prática. Vamos dizer que a gente interna um paciente, ele tem um diagnóstico de encefalopatia hipertensiva e a gente quer prontamente realizar monitorização, oxigenoterapia se necessário, o acesso já está providenciado e a gente vai tentar iniciar o nitroprussiato na dose mínima, né, que é 0,3 microgramas quilo minuto, dose mínima. E vamos dizer que o nosso paciente tem a média, geralmente, de um paciente adulto, que é em torno ali de 70 quilos, né? Então, vamos lembrar, dose efetiva de 0,3 a 10 microgramas quilo minuto. E da nossa quentinha lá, para a gente entender, lembrar que 1 ml da solução tem 200 microgramas. Então, a gente vai pegar o quê? A dose que a gente quer fazer no paciente, multiplicar pelo peso, multiplicar por 60, né? Porque está em minutos, a gente quer saber em hora. Então, vamos lá. 0,3 vezes 70 vezes 60, que vai dar 1.260 micrograma quilo minuto. Agora é fácil, a gente pega só e divide pela concentração da droga, né, gente? Que é 200. Vai dar o quê? Aquela dose nossa inicial, lembra ali, ó, que na prática a gente faz de 6 a 210 ml hora? Então, o paciente médio, vou começar ali, ó, 6 ml hora, 6,3. Né? Então, precisa colocar 6,3 aqui, 6 na bomba, para ficar um número mais inteiro. Aí, quando a gente chega lá no leito já, e você já encontra o paciente com a vazão, né? Vamos lá, o paciente está lá, o nosso mesmo paciente de 70 quilos, e aí você encontra na bomba de infusão, que geralmente fica à direita ou à esquerda do paciente, aí tá lá a vazão na bomba de 30 ml hora, e você quer saber qual a dosagem que o paciente deve, que o staff vai passar, e na hora da visita a gente vai querer saber se é uma dosagem alta, se é uma dosagem pequena para o nosso paciente em si. O que a gente tem que lembrar? Que 1 ml hora é igual a 200 microgramas. O paciente está fazendo 30 ml hora, só fazer a regra de 3. 1 ml está para 200, 30 ml vai estar para X. Então, você multiplica 30 vezes 200, que é igual a 6.000. Então, agora a gente pega os 6.000, a gente vai dividir pelo peso do paciente, que é 70, né? Vai dar 85. A gente vai pegar esse resultado e dividir por 60, que é o minuto, né? Para saber. E a gente vai entender que a dose do nosso paciente em questão é aquela dose bem pequenininha, né? Não, na verdade, não é uma dose pequena, desculpa. É um número pequeno, mas é uma dose moderada até. 1,42 microgramas quilo minuto, né? Lembrando que doses acima de 2 microgramas já são doses que eu me preocupo, principalmente nos pacientes nefropatas e hepatopatas, né? A intoxicação, a gente não pode esquecer disso. E droga vasoativa, geralmente ela é uma ponte até a gente melhorar o paciente, não é para a gente deixar ad eterno no paciente, não. Tudo que a gente tem nos nossos pacientes graves, a gente tem que tentar resolver no máximo ali 48 horas, para evitar qualquer efeito adverso e danoso, né? Que é o princípio da medicina. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não piorar
o nosso paciente, tá? Então, vamos lá, nossa montagem? Uma coisa especial aqui eu tenho que falar. Na montagem do nosso niprid, nosso nitroprussiato, aqui a gente precisa proteger ele da luz, tá? E tanto é que a gente vai pegar a ampulhinha, vai aspirar a ampulhinha e aplicar na nossa solução, geralmente solução glicosada, até um pouco melhor, porque ele já tem uma concentração alta de sódio, então solução glicosada. Que eu exemplifiquei com sorinho fisiológico, mas na hora que você coloca a ampola ali dentro, você vê que a ampolinha ela vem no frasco âmbar mesmo, mas na hora que você coloca ali, já está sob a ação da luz, você tem que proteger esse frasco, na verdade, dessa solução do soro. Você já tem que proteger da luz, tem que botar um saco ali descartável, tem alguns kits que já vem a pré-montagem, uma capa ali mesmo, tá? E utilizar um equipo de proteção à luz. Esse equipo de proteção à luz é esse aqui, equipo laranja, tá vendo? Ele protege ele protege a medicação da luz, porque se bate luz nele, ele é totalmente fotossensível, ele perde o efeito, tá? A gente coloca ali na bomba e pode ser também feito em acesso periférico, tá bom? Então, era o que a gente tinha que falar por enquanto para hoje, tá? Muito obrigada. E é isso aí.